O sol de Faro batia impiedoso na Praça da Sé, onde o sino da catedral ecoava como um lamento antigo, marcando meio-dia com uma precisão que parecia zombar da alma agitada de Maria. Ela parou abruptamente, o coração disparado, quando viu o bilhete amassado cair da mochila de sua melhor amiga, Sofia. As palavras rabiscadas em tinta azul desbotada saltaram aos olhos dela como uma confissão roubar-roubo. Eu te amo mais do que as ondas amam a costa. Mas e se o mundo nos afogar? Maria sentiu o chão de calçada irregular tremer sob seus pés, o ar salgado do Rio Formosa invadindo seus pulmões como um veneno doce. Como aquilo era possível? Elas eram só amigas, inseparáveis desde os bancos da escola secundária, compartilhando segredos sobre os sonhos de escapar para Lisboa ou as noites roubadas ouvindo fado no Largo de São Pedro. Mas agora, aquele pedaço de papel era uma granada, explodindo a inocência de sua amizade em Faro, a cidade que as vira crescer entre os cheiros de sardinha assada e os cantos das gaivotas. Maria, com seus 18 anos recém-completados, era a filha de um pescador devoto de São Vicente, homem de mãos calejadas que via no mar não só sustento, mas a vontade divina. Seus cabelos negros, herdados da avó minhota, caíam em cachos rebeldes sobre os ombros, e seus olhos castanhos carregavam a profundidade das grutas de Benagil, misteriosos e cheios de histórias não contadas. Ela estudava literatura na Universidade do Algarve, sonhando em escrever romances que capturassem a essência portuguesa, aquela melancolia doce chamada saudade, misturada à resiliência dos azulejos que resistem ao tempo. Sofia, por outro lado, era o oposto luminoso, loira como os campos de trigo do Alentejo, com sardas salpicadas no nariz que pareciam estrelas caídas e um riso que ecoava como o repicar dos sinos na festa de São Brás. Filha de um professor de história local, ela devorava livros sobre a era dos descobrimentos, fascinada pelas rotas marítimas que ligavam Faro ao mundo além do horizonte. Tudo começara inocentemente, anos antes, no pátio da escola secundária de Faro. Maria e Sofia, ambas de 14 anos, haviam sido unidas por um incidente banal, uma chuva torrencial que as encharcou durante o intervalo, forçando-as a se abrigar sob o beiral da biblioteca. Olha só, parece que o céu de Portugal está chorando por nós, dissera Sofia, rindo enquanto torcia as pontas do cabelo. Maria, sempre mais reservada, respondera com um sorriso tímido. Talvez seja saudade do sol. Vamos fazer um pacto, nunca deixar que a chuva nos separe. E assim nasceu a amizade, tecida com fios invisíveis de confidências trocadas ao entardecer, passeios de bicicleta pela Marina de Faro, onde o iate dos ricos turistas contrastava com os barcos de pesca humildes, e tardes preguiçosas na praia de Faro, construindo castelos de areia que o mar inevitavelmente levava embora, simbolizando a efemeridade da juventude. Mas o bilhete mudara tudo. Maria o enfiou no bolso da saia peliçada, o coração martelando como o tambor de uma procissão de Corpus Christi. Ela correu pelas ruelas estreitas da cidade velha, passando pelas lojinhas de cortiça e pelos cafés onde velhos jogavam dominós, murmurando orações a Nossa Senhora da Conceição. Sofia esperava no Jardim Manuel Bivar, sentada num banco de ferro forjado, com um livro de Fernando Pessoa aberto no colo, a mensagem, ironia cruel para um amor que ainda não ousava se nomear. Maria? O que houve? Você parece um fantasma da Arrábida, perguntou Sofia, erguendo os olhos verdes, cheios de preocupação genuína. Maria hesitou, o papel queimando em seu bolso como brasas de uma lareira de Natal. Eu? Encontrei isso. Seu? Na mochila. Ela o estendeu, trêmula, e o mundo pareceu pausar. Sofia corou violentamente, as sardas desaparecendo sob o rubor e, por um instante, o jardim com suas palmeiras balançantes e fontes murmurantes tornou-se um palco de julgamento. Não é o que pensa. Oh? É Maria, eu não sei como dizer. É que você. Você é tudo para mim. Mais que amiga. Mas aqui, em Faro, com as famílias, a igreja, o que vão dizer?
As palavras de Sofia saíram num sussurro rouco, carregadas da emoção que os portugueses guardam como vinho do Porto, envelhecido e intenso. Naquele momento, Maria sentiu uma onda de pânico e, ao mesmo tempo, uma liberação. Ela se sentou ao lado de Sofia, seus joelhos se tocando levemente, e o contato foi elétrico, como o primeiro raio de verão após a tempestade. Eu sinto mesmo. Desde aquela noite no Festival do Marisco, quando dançamos o corrido e você me olhou como se eu fosse o único farol no escuro. Elas riram nervosamente, mas o riso morreu rápido, substituído pelo peso da realidade. Faro, com sua beleza pitoresca de cúpulas brancas e muralhas mouriscas, era também uma prisão sutil para amores que não se encaixavam no molde católico conservador. As mães falavam de casamentos arranjados nas festas da aldeia, os pais invocavam a tradição dos descobrimentos como lição de obediência ao destino traçado. Dias passaram em segredo delicioso e torturante. Elas se encontravam no cemitério das Âncoras, um lugar esquecido onde ossos de navios antigos jaziam semi-enterrados na areia, simbolizando amores naufragados. Ali, sob o céu estrelado, trocavam beijos tímidos, não passionais, mas ternos, como o toque de uma saudade que se materializa. Promete que isso é nosso, só nosso, murmurava Maria, traçando com o dedo o contorno do rosto de Sofia, iluminado pela lua prateada. Sofia assentia, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Como o fado, sofrido, mas eterno. Mas os segredos em Faro têm ouvidos. Uma tarde, enquanto caminhavam pela Avenida 5 de Outubro, de mãos dadas disfarçadas como brincadeira de infância, uma vizinha idosa, Dona Rosa, avó de uma colega de escola, as avistou. Seu olhar afiado, afiado como as navalhas dos barbeiros locais, registrou o gesto. Na manhã seguinte, o boato serpenteava pelas ruas como o vento siroco, as filhas do pescador e do professor. Que vergonha para a comunidade! Maria chegou em casa para encontrar o pai, João, sentado à mesa da cozinha, o rosário entre os dedos calejados, o rosto marcado pelas rugas do sol e do sal. O que é isso que ouço, filha? Amores que não honram Deus nem a família? Sua voz era um trovão baixo, e quando as homilias do padre na Sé. Maria negou, as lágrimas escorrendo como chuva de inverno, mas o dano estava feito. Sofia enfrentou pior. Sua mãe, uma viúva devota das romarias de Loulé, a trancou no quarto, citando provérbios antigos: o amor que não floresce à luz do dia é erva daninha. A pressão social de Faro, com suas feiras de artesanato onde todos se conhecem e julgam, apertava como uma rede de pesca. As amigas de escola cochichavam nos corredores da universidade, os olhares dos tios nas missas dominicais queimavam como incenso excessivo. O crush escondido, outrora um jardim secreto, agora era uma ferida aberta. As semanas seguintes foram um turbilhão de silêncios forçados e encontros clandestinos, cada um mais arriscado que o anterior. Maria e Sofia aprenderam a navegar as sombras de Faro como contrabandistas das antigas rotas fenícias, trocando bilhetes escondidos em livros da Biblioteca Municipal, volumes de Camões, onde os Lusíadas serviam de código para mensagens de afeto. Como o mar que separa e une terras distantes, nosso amor resiste, escrevera Sofia numa página em branco. Maria respondia com versos improvisados, inspirados nas baladas de Severa, a fadista lendária cuja voz ecoava em suas mentes como um hino proibido. A cultura portuguesa, com sua veia romântica profunda, alimentava sua conexão. Elas sonhavam em recriar as histórias de amor das lendas alentejanas, onde rainhas mouras se apaixonavam por cristãs em segredo, desafiando sultões e inquisidores. Mas a realidade era mais cruel. A ruptura veio numa noite de agosto, durante a festa da Nossa Senhora da Assunção. O ar estava carregado de cheiro de manjerico e fogos de artifício, as ruas da cidade velha pulsavam com danças folclóricas, saias rodadas girando ao som de concertinas. Maria e Sofia, disfarçadas na multidão, roubaram um momento atrás da Igreja do Carmo,
onde os ossos dos monjos brancos sussurravam advertências. Eu não aguento mais, Sofia. Meu pai ameaça-me mandar para Évora, para a tia solteirona, longe do mar que nos viu nascer. A voz de Maria quebrava, carregada da emoção crua que os portugueses chamam de desgosto. Sofia, pressionada pela mãe que a forçava a flertar com o filho do farmacêutico, um rapaz insosso chamado Miguel, com bigode fino e ambições de herdar a botica, apertou as mãos de Maria com desespero. E eu? Eles dizem que sou uma desonra, que meu pai, Deus o tenha, se reviraria no túmulo. Faro é pequena demais para nós duas. Elas se abraçaram, o corpo tremendo contra o outro, sentindo o calor da pele como uma promessa quebrada. A traição veio de onde menos esperavam. Diana, a suposta amiga comum, uma garota de cabelos ruivos e língua afiada, que as invejava em silêncio desde os dias de escola. Ana, filha de um dono de restaurante na Marina, sempre ansiara pelo brilho de Sofia, pelo jeito quieto e profundo de Maria. Num acesso de ciúme, durante uma tarde chuvosa no Café Aliança, onde o aroma de pastéis de nata misturava-se ao vapor das chávenas de café, ela sussurrou o segredo para o padre local, sob pretexto de confissão. Padre, elas pecam contra a natureza. Faro precisa ser purificada. O clérigo, um homem idoso com olhos de quem viu impérios caírem, alertou as famílias, invocando as escrituras como muralhas contra o pecado. A ruptura foi abrupta. Sofia foi enviada para um colégio interno em Coimbra, sob o disfarce de estudos avançados, mas Maria sabia a verdade: era exílio. A última carta de Sofia chegou por correio, escondida num envelope de sementes de coentros, um truque antigo das aldeãs. Meu amor, o Douro me separa de ti, mas meu coração navega de volta a Faro. Espero-me como as oliveiras esperam a chuva. Maria leu à beira do Rio Formosa, as águas calmas refletindo o céu nublado, e chorou até o amanhecer, o sal das lágrimas misturando-se ao sal do mar. Sozinha, Maria mergulhou na rotina como quem mergulha num abismo. Ajudava o pai nas redes de pesca ao alvorecer, sentindo o peso das âncoras como o peso de seu coração ancorado. Nas aulas de literatura, recitava poemas de Florbela Espanca, cuja voz feminina e rebelde ecoava sua dor. Eu sou aquela que vai ao mar nas noites de temporal. Os colegas notavam sua melancolia, mas atribuíam-na à saudade típica portuguesa, sem suspeitar da profundidade lésbica de sua angústia. Dona Rosa, a vizinha fofoqueira, agora a cumprimentava com piedade fingida nas compras no mercado municipal, onde peixes frescos e frutas do Algarve coloriam as bancadas. Enquanto isso, em Coimbra, Sofia lutava contra as paredes frias do colégio, onde freiras em hábito negro pregavam obediência e matrimonio como salvação. Ela escrevia cartas que nunca enviava, sonhando com os azulejos azuis de Faro, com o toque de Maria que ainda sentia na pele. A pressão social a corroía, colegas sussurravam sobre garotas modernas de Lisboa, mas para Sofia era Faro, conservadora, devota, enraizada nas tradições de santos e procissões, que a sufocava mais. Numa noite de insonia, ela escapou para o Mondego, o rio que cortava a cidade velha, e atirou uma flor de alfazema no água, murmurando: "Volta para ela, como eu voltarei." De volta ao sul, Maria encontrou um aliado improvável, o avô materno, um velho fadista chamado Manuel, que vivera em Lisboa nos anos 70, época em que o 25 de Abril soprara ventos de liberdade. Ele, com sua viola rachada e voz rouca de tanto cantar estranha forma de vida, notara vazio nos olhos da neta. Numa tarde chuvosa, no quintal da casa de adobe, onde limoeiros curvavam-se ao vento, ele a puxou para o lado. Menina, o amor não é como vinho, não azeda-se guardado. Mas se escondido demais, evapora. Conta ao avô. Maria, rompendo o silêncio como uma represa, derramou tudo: o crush, os beijos roubados, a traição de Ana. Manuel ouviu, fumando um cigarro de palha, os olhos enevoados pela memória de amores perdidos na Revolução. Em Portugal, o coração é rei mesmo quando a coroa é de espinhos.
Protege-a como eu protegi tua avó dos olhares da aldeia. Inspirada, Maria começou a tecer uma rede de proteção. Ela se aproximou de um grupo discreto na universidade, o Núcleo de Estudos Quer do Algarve, um punhado de almas corajosas que se reuniam no Café da Sé para discutir Saramago e as margens da identidade. Lá, aprendeu que o amor lésbico não era aberração, mas fio na tapeçaria portuguesa, entrelaçado com as histórias de mulheres como as lavadeiras do Tejo que amavam em silêncio. Com o tempo, planejou o resgate, uma viagem a Faro disfarçada, usando o Festival de Nossa Senhora da Rosa como cobertura. O outono chegou a Faro com ventos amenos do levante, tingindo as figueiras de ouro e enchendo o ar de aroma de castanhas assadas nas ruas empedradas. Maria, agora mais resoluta, passava as noites escrevendo diários que misturavam prosa poética com planos práticos. Uma fuga para Lisboa, onde o bairro alto pulsava com liberdades modernas, longe dos olhos vigilantes da província. Seu pai, João, suavizara ligeiramente após uma conversa com Manuel, o fadista. Ele murmurava orações extras a Santo António, padroeiro dos impossíveis, mas no fundo, o amor pelo mar lhe ensinara que algumas correntes são mais fortes que redes. Sofia, em Coimbra, aguentava as aulas de teologia como penitência, mas sua mente vagava para o sul. Ela descobrira uma biblioteca escondida na Universidade de Coimbra, repleta de textos sobre a Inquisição e amores proibidos na corte de D. Sebastião, histórias que a faziam se sentir menos sozinha. Uma freira progressista, Irmã Clara, notara sua inquietude e, num raro momento de confidência no claustro, sussurrara: "O Senhor ama todos os seus filhos, mesmo os que dançam fora do compasso." Aquelas palavras foram sementes de esperança, brotando em cartas codificadas enviadas via um prima Loulé. As rosas de Faro florescem no inverno. Aguenta, meu má. A traição de Ana se revelara mais profunda. Ela não parara no padre, espalhara veneno nas redes sociais locais, grupos do WhatsApp de mães da paróquia onde fotos antigas de Maria e Sofia, abraçadas na praia, rindo no mercado, eram dissecadas como relíquias heréticas. Vejam só o que Faro virou, postava ela, com emojis de cruzes e corações partidos. Maria, ao descobrir, sentiu uma raiva nova, não o desespero passivo da saudade, mas uma fúria alentejana, terra de resistências camponesas. Confrontou Ana numa tarde no Parque Natural da Ria Formosa, entre flamingos cor-de-rosa e dunas sussurrantes. Porquê, Ana? Inveja? Ou medo do que não entende? Ana, com os olhos baixos e o rosto pálido como os lençóis das procissões, gaguejou: "Eu queria ser como vocês. Livre. Mas aqui, liberdade é luxo de ricos." A confissão desarmou Maria, a traição nascera de solidão, não maldade pura. Elas choraram juntas, e num gesto de perdão português, aquele abraço apertado que dissolve rancores como açúcar no chá, Ana prometeu silêncio e, mais, aliança. O reencontro foi orquestrado com a precisão de uma zarzuela. Durante a feira de São Brás, em fevereiro, quando Faro se enchia de chaminés de alfarroba e danças de varas, Sofia escapou do colégio com a bênção velada de Irmã Clara. Vestida de turista anônima, com um jale bordado à moda minhota, ela desceu do autocarro na estação de Faro, o coração batendo como o batuque das mornas cabo-verdianas que ecoavam nos bares. Maria esperava no arco da vila, disfarçada com um chapéu de palha e um cesto de frutas, maçãs do Gerês, símbolo de renovação. Quando seus olhos se encontraram através da multidão de devotos carregando andores, o tempo parou. "Sofia", murmurou Maria, e o nome foi uma oração. Elas fugiram para as falésias de Ponta da Piedade, onde o mar esculpia grutas como catedrais naturais, pintadas de azul e ouro pelo sol poente. Ali, longe dos olhares, abraçaram-se com a intensidade de quem ressuscita. "Eu pensei que te perdera para sempre, como um barco no nevoeiro", confessou Sofia, as lágrimas molhando o ombro de Maria. "E eu sonhei com Coimbra como um purgatório, mas teu amor me trouxe de volta."
Elas falaram horas, tecendo planos. Sofia transferiria para a universidade em Faro, com a ajuda do grupo Quer. Maria convenceria o pai com a sabedoria do avô. O beijo que selou o pacto foi puro, um selo de almas, sob o céu cravejado de estrelas que os portugueses chamam do manto de Viriato. Mas o conflito escalou quando a mãe de Sofia, alertada por um telefonema anónimo, Ana, redimida, mas ainda tropeçando, viajou ao sul. Num confronto na casa da família, na rua de Santo António, com o cheiro de ensopado de peixe pairando no ar, ela acusou: "Isso é loucura. Em Portugal, família é sagrada, não capricho de juventude." Sofia, pela primeira vez, ergueu a voz: "Mãe, o amor é sagrado também. Como de pai por ti, que desafiou a guerra colonial." A discussão ecoou pelas vizinhanças, atraindo olhares curiosos das janelas de varandas floridas. João, o pai de Maria, interveio inesperadamente: "Deixas, senhora. O mar ensina que nem todas as correntes levam ao naufrágio." Sua defesa, enraizada na humildade dos pescadores, quenchou o gelo. Com o apoio relutante das famílias, o amor de Maria e Sofia começou a emergir das sombras, como o sol de primavera que aquece as praias desertas do Algarve. Elas se matricularam juntas na Universidade do Algarve, dividindo um quarto modesto na residência estudantil, decorado com postais de Sintra e velas de cera de abelha que perfumavam o ar de mel e maresia. As noites eram preenchidas com leituras em voz alta de Sofia de Mel Brainer, cujos versos sobre o mar e a luz pareciam escritos para elas: "O mar é o espelho da minha voz." O toque delas agora era cotidiano, mãos entrelaçadas ao caminhar pela marginal, olhares cúmplices nos cafés onde se bebia galão com pastéis de nata quentinhos. A sociedade de Faro, porém, não se rendia facilmente. Os boatos persistiam como o cheiro de alho nas ruas durante as festas de São João, e o padre da Sé, em seu sermão dominical, aludiu a pecados modernos que corroem a alma lusa. Ana, buscando redenção plena, organizou um pequeno piquenique no jardim da Alameda João de Deus, convidando o grupo Quer e famílias curiosas. Ali, sob as sombras das araucárias centenárias, Maria e Sofia compartilharam sua história, não como escândalo, mas como tapeçaria humana, tecida com fios de amizade escolar, crush escondido e vitória mútua. Em Faro, onde o mar beija a terra sem pudor, porque nós não podemos? Perguntou Sofia, sua voz firme como o cais da cidade. O ápice do drama veio no verão, durante o Festival do Cravo, quando Faro se transformava num mar de flores vermelhas, simbolizando paixão e sacrifício. Sofia, convidada para um estágio em Lisboa por um parente progressista, recebeu uma oferta tentadora, um emprego na editora que publicara Memorial do Convento, de Saramago, chance de escapar para a capital cosmopolita. Mas o preço era alto, partir sozinha, deixando Maria para trás, sob pretexto de oportunidade familiar. A mãe de Sofia, ainda ferida, pressionou: "Vai, filha. Lá em cima podes ser quem quiseres, sem manchar o nome da família." Sofia hesitou, o coração dividido como o Tejo em Lisboa, entre o amor e a ambição. Maria sentiu a traição iminente como um pressentimento de temporal. Numa noite de insomnia, caminhou até o Cabo de São Vicente, o fim da terra europeia, onde o Atlântico ruge furioso contra as falésias. Ali, sob o farol solitário, gritou para o vazio: "Por quê, Sofia? Nosso amor não é onda passageira." Lágrimas misturaram-se ao spray salgado, e ela evocou as lendas de navegadores como Vasco da Gama, que enfrentaram mares desconhecidos por um ideal maior. Decidida, pegou o primeiro comboio para Lisboa no amanhecer, o apito da estação e quando como um adeus não dito. Em Lisboa, a cidade das 7 colinas e dos elétricos amarelos, Sofia se instalou num quarto apertado no Chiado, cercada pelo burburinho de livrarias e fado ao vivo. O trabalho era estimulante, corrigindo provas de romances que exploravam tabus sociais, mas a saudade consumia como um vinho azedo. Ela passeava pelo castelo de São Jorge, imaginando Maria ao seu lado,
e comprava azulejos pintados com cenas de amores medievais para enviar como talismãs. Mas a pressão crescia, colegas heteronormativos flertavam casualmente e a mãe ligava semanalmente, cobrando progresso, código para esquecimento. Maria chegou a Rossio numa tarde chuvosa de julho, o coração pesado como as malas de couro que carregava. Localizou Sofia pela intuição de amante, esperando-a à saída da editora na Rua Garrett. Quando Sofia emergiu, com pilhas de manuscritos nos braços e o cabelo desgrenhado pelo vento, seus olhos se encontraram através da multidão de turistas. Maria? O quê? Como? Sofia largou os papéis, que voaram como folhas de outono, e correu para os braços dela. O abraço na calçada molhada foi um escândalo sutil, olhares curiosos de lisboetas, mas ninguém parou o mundo. Elas conversaram horas num café escondido no bairro Alto, onde bandeiras arco-íris tremulavam discretamente nas varandas. Eu não posso sem ti, Sofia. Faro nos moldou, mas nosso amor é maior que suas muralhas. Sofia chorou, confessando medo. Eu pensei que partir era proteger-nos. Mas é a traição maior, trair o que sentimos. Naquela noite, decidiram voltar juntas, transformando a crise em catalisador. Sofia recusou o emprego, propondo em vez disso um projeto local, um blog sobre histórias lésbicas no Algarve, inspirado nas viúvas pescadoras que geriam barcos sozinhas após a guerra. A volta a Faro foi triunfal e tensa. As famílias, exaustas da briga, cederam um pouco. João convidou Sofia para jantar de cataplana e a mãe dela, tocada por uma carta de Manuel Fadista, enviou um jal tricotado como trégua. Mas o verdadeiro teste veio na missa de Todos os Santos, quando o padre chamou ao altar para conselho espiritual. Em vez de submissão, elas falaram: Padre, nosso amor honra a criação divina, como as ondas honram a costa. A congregação murmurou, mas alguns aplaudiram baixinho, sinais de mudança na província. O inverno de 2025 trouxe geadas raras ao Algarve, cobrindo as laranjeiras de Faro com um véu prateado que parecia bênção. Maria e Sofia, agora inseparáveis publicamente, caminhavam de braços dados pela Rochela, ignorando os sussurros remanescentes como se fossem folhas secas ao vento. Elas fundaram o Círculo de Vozes do Mar, um grupo de apoio para jovens LGBTQ+, no Algarve, reunindo-se no antigo armazém de cortiça perto da doca de Faro. Ali, histórias fluíam como vinho de reguengos, amores escondidos nas vindimas alentejanas, identidades negadas nas feiras de gado. Ana, full e redimida, tornou-se voluntária, sua energia ruiva iluminando as reuniões com chá de erva doce e bolos de amêndoa. A profundidade emocional de seu laço se revelava em gestos simples, enraizados na cultura portuguesa. Aos domingos, visitavam a avó de Maria em Moncarapacho, uma aldeã de mãos ágeis que tecia rendas de bilros enquanto contava lendas de moras encantadas, mulheres que amavam além dos véus. O amor verdadeiro é como esta renda, frágil em aparência, mas forte nos nós, dizia a velha, piscando para Sofia como se soubesse segredos ancestrais. Elas cozinhavam juntos bacalhau à brás, rindo das trapalhadas de Sofia com os ovos, e o aroma de azeite e alho preenchia a casa de barro como um bálsamo. Mas o conflito não acabara, ele mutava. Uma jornalista de Lisboa, atraída pelo blog delas, veio a Faro para uma matéria no Público. O artigo, intitulado Amores Corajosos no Sul Esquecido, expôs suas vidas ao escrutínio nacional, elogioso, mas invasivo. De repente, turistas curiosos fotografavam-nas na praia da Quinta do Lago, extremistas locais, e quando vozes conservadoras de partidos periféricos colavam cartazes anónimos: Faro não é Sodoma. A pressão social ressurgiu, agora amplificada pela mídia, testando sua proteção mútua. Sofia, mais extrovertida, defendeu-se num debate na rádio local, evocando a Constituição de 1976. Portugal é de todos, do Douro ao Algarve.
Maria, a poeta, escreveu um ensaio para o jornal regional, comparando seu amor às caravelas de Colombo, exploradoras de horizontes proibidos. Juntas, enfrentaram uma manifestação pequena mas hostil na Praça da Liberdade, onde cartazes bíblicos tremulavam ao vento. Segurando mãos firmes, elas cantaram Grândola, Vila Morena, o hino da Revolução, transformando o ódio em hino de resistência. A multidão dispersou, tocada pela audácia, e naquela noite, no quarto iluminado por uma lamparina de azeite, elas se abraçaram, sussurrando promessas. Juntas, somos inquebráveis como o rochedo de Sagres. O avô Manuel, sentindo o fim se aproximar como o crepúsculo sobre o mar, chamou-as para uma serenata final. No quintal, sob o limoeiro carregado, ele tocou viola, cantando meu amor, adaptando as letras para elas, duas almas no mar de Faro, navegando contra o vento. Seus olhos, velados pela catarata, brilhavam de orgulho. Vocês me lembram tua avó e eu, meninas. O amor vence porque é teimoso como o povo português. Ele faleceu dias depois, em paz, deixando uma herança, a viola, agora instrumento de suas próprias canções. A primavera trouxe florescimento. Sofia publicou um livro de contos, Ondas Escondidas, inspirada em sua jornada, histórias de mulheres alentejanas que amam em segredo durante a ditadura, misturadas à ficção de Faro. Maria ilustrou com desenhos de azulejos personalizados, capturando a luz do Ria Formosa. O lançamento, na Livraria da Sé, lutou famílias locais, o padre reconciliado, que ler o manuscrito e confessar humildade, e até Dona Rosa, com um buquê de alfazemas como penitência. Perdoem esta velha tola, murmurou ela, e Sofia abraçou, dissolvendo o passado em lágrimas de catarse. O clímax do ano veio com a noite de São João, em 23 de junho, quando Faro se incendiava em fogueiras e alhos porros atirados aos céus como ofrendas. Maria e Sofia, no auge de sua união, planejavam um compromisso simbólico, não legal ainda, mas espiritual, à beira-mar. Vestidas de branco, com coroas de manjerico entrelaçadas, elas caminharam pela praia de Faro ao luar, o Atlântico sussurrando aprovações. Desde a escola, teu sorriso foi meu primeiro crush, agora é minha eternidade, disse Maria, ajoelhando na areia úmida, oferecendo um anel de cortiça entalhada, gravado com saudade eterna. Sofia, olhos marejados, respondeu, e tua quietude, meu farol. Protegemo-nos mutuamente, como Portugal protegeu seus poetas exilados. A família, agora aliada, assistia de longe, João com um sorriso orgulhoso, a mãe de Sofia abençoando com água benta roubada da Sé. Ana, como madrinha improvável, acendeu a fogueira, simbolizando a queima de velhos preconceitos. O grupo Quer cantou fado lésbico adaptado, voz harmonizando dor e alegria numa melodia que ecoava as profundezas da alma portuguesa. Mas o destino testou uma última vez. Uma tempestade repentina, comum no litoral algarvio, irrompeu, ondas gigantes engolindo a praia como a ira de Neptuno. Elas correram para as dunas, mas Sofia escorregou, o tornozelo torcido na areia movediça. Maria, sem hesitar, carregou-a nas costas, lutando contra o vento levante, evocando as mulheres de comporta que salvavam pescadores em mares revoltos. Não te solto, nunca, gritou sobre o rugido. Seguras na cabana de um pescador amigo, encolhidas sob cobertores de lã de Serra da Estrela, elas riram do perigo, o beijo selando a vitória. O amanhecer trouxe calmaria, o sol tingindo o céu de rosa como as casas de Tavira. Faro acordou para um novo dia, e com ele, a aceitação plena. O artigo de Lisboa viralizou, inspirando casais semelhantes em Évora e Porto Alegre a saírem das sombras. Maria e Sofia, agora colunistas no jornal local, escreviam sobre o humanismo, o amor como ponte entre tradições e modernidade, celebrando a resiliência portuguesa de Camões Segmas visionário, a Sofia Anderson, voz feminina indomável.
Anos depois, casadas numa cerimônia civil em Lisboa, com Faro como testemunha via videochamada, elas retornaram ao sul para criar raízes. Adotaram uma menina de uma aldeia vizinha, ensinando-lhe fado e folclore, e o ciclo recomeçou, amizade florescendo em amor, proteção mútua contra ventos sociais. Em noites quietas, no jardim com limoeiros, Maria sussurrava para Sofia: nosso crush escondido virou lenda, como as moras de Faro. E Sofia, traçando o rosto amado, respondia: e vence porque é nosso, humano, eterno, português. Assim, nas ruas ensolaradas de Faro, onde o mar beija a terra dia após dia, seu amor se eternizou, um farol para os que navegam em segredos, provando que, na tapeçaria da vida, os fios mais fortes são os tecidos com coragem e ternura.